Fala galera que assiste o canal Aprenda Cálculo, aqui quem fala é o professor Rafael e no vídeo de hoje vamos resolver uma questão envolvendo potenciação. Então temos que lembrar muito de regras de potência, maneiras de resolver determinados exercícios e isso você vai aprender aqui nesse vídeo, viu? Se tem dúvida, fica até o final conosco. Só que antes de tudo, não esqueça de deixar o like e se inscrever se não for inscrito, para dar aquela ajudada no canal. Então, vamos para a resolução. Bem, diz o seguinte, qual a metade de 16 elevado a 8? Bem, a metade, por exemplo, se eu tenho aqui 4, qual é a metade de 4? É 2. Implica eu dizer que 4, a metade de 4 é 4 dividido para 2, não é? Igual a 2. Bem, então, a metade de 16 elevado a 8 é o quê? Eu pego 16 elevado a 8 e vou dividir para 2. Bem, então, agora eu vou fazer essa divisão. Só que antes eu tenho que lembrar das propriedades da potência. Vamos lá. Para começar, eu tenho aqui, por exemplo, a elevado a 1 vezes a elevado a 3. Como é que eu resolvo? Bem, primeira coisa que eu tenho que olhar, as bases da potência. Base A é igual. Sendo igual, eu posso conservar a base e somar os expoentes. Então, 1 mais 3, 4. Então, aqui é uma propriedade. Na propriedade da divisão, é o que? Eu tenho, por exemplo, aqui a elevado a 2 dividido para a, por exemplo. Quando eu boto só a, que implica eu dizer que a é elevado a 1. Então, aqui eu tenho uma divisão. O que é que eu olho primeiramente? As bases. Base A, posso repetir. A. Então, eu vou subtrair os expoentes. Aqui eu tenho 2, menos, embaixo eu tenho 1. Então, fica o quê? 2 menos 1, 1. Então, é A elevado a 1. Somente A. Então, essas aqui são as duas propriedades. Duas das propriedades, né? No caso, a gente vai usar aqui essa propriedade da divisão. Eu falei a da multiplicação aí para a gente poder lembrar de todas as propriedades aí. Tem outras propriedades aí, mas não é o caso nessa questão. Então, bem, primeiramente, as bases aqui não são iguais. Então, eu tenho que deixar essas bases iguais. Como? Aqui, eu já tenho uma base 2. Ela está no mínimo. Então, nesse caso, eu tenho que transformar o 16 para a base 2. Como? Eu vou simplificar aqui o 16. 16 eu posso dividir para 2, que dá 8. Posso dividir para 2, que dá 4. Posso dividir para 2, que dá 2. Posso dividir para 2, que dá 1. Então, é o quê? O 2 se repetiu 4 vezes. Então, é 2 elevado a 4. Então, agora aqui, esse 16, eu vou transformar ele em 2 elevado a 4. Então, vai ficar como? 2 elevado a 4. Só que aqui eu já tenho o quê? O 8. Tudo isso dividido para 2. Note agora que as bases são iguais. Né? Mas antes eu tenho aqui outra propriedade da potência, que é o que? Eu tenho expoente do expoente. Só que eu só posso fazer uma multiplicação. Vai ficar como? 2, 4 vezes 8, 32. Tudo isso dividido para 2. Então, lembrando aqui não tem expoente. Então, eu vou dizer que é o expoente 1. Então, agora eu vou fazer o quê? Olhar para as bases. São iguais, 2. Então, repetir a base. E agora eu vou subtrair os expoentes. 32
menos 1. 32 menos 1 é 31. Então, 2 elevado a 31 é a metade de 16 elevado a 8. Então, aqui, letra D de dado. Então, uma questão simples demais. Só que é uma questão que deixa muita dúvida em muita gente. Por quê? Muita gente se confunde porque às vezes eu posso dividir só o 16 para 2, por exemplo. 16 para 2, 8, aí ficaria 8 elevado a 8. Às vezes eu poderia dividir apenas o expoente, não é? Então, há muitas dúvidas nesse tipo de questão. Mas, espero que tenha tirado suas dúvidas nesse vídeo, viu? E acompanhe nossos próximos vídeos. Não esquece de deixar o like, deixa aí o comentário e até mais.